Olha lá, então, é um breve tutorial de maquete rápida usando papelão corrugado. Né? Eu quero lembrar vocês, né, dos instrumentos, quer dizer, o estilete para a gente, ele sempre vem acompanhado de muita lâmina, tá? É, para poder de fato cortar com precisão, sem rasgar. Né? Então começou a ficar cega a lâmina, corta, né? E manda e joga fora a lâmina. Eu tenho essa caixinha de iogurte aqui, ó, que eu fiz uma boca de cofre, né? Que é onde eu guardo todas as lâminas de estilete cortadas. É uma maneira de assim, pessoal que vai tirar o lixo e tal, de repente às vezes tem uma lâmina de estilete lá, não é legal, né? Então a gente guarda elemento cortante aqui para não machucar ninguém. Né? Eu tenho também um bisturi, que é outro material que é legal para cortar curva, corta coisas precisas, mas não é necessário adquirir, é só para mostrar. O escalímetro é muito bom, a gente tá com ele em mãos. Tá? Eu tenho esquadros pequenos, a gente vai trabalhar em escala para 200. É uma escala que, assim, que favorece o uso do esquadro pequeno, ele cabe na minha mão, eu consigo girar ele sem, né, sair batendo nas coisas, é prático. Tá? Eu tenho esses esquadros, eles estão todos detonados, então é um esquadro de sacrifício. Eu uso o esquadro para cortar, coisa que vocês aprenderam a não fazer lá em CFA1. Né? Bom, é claro, eu estou fazendo maquete croquis, então se tiver um pouquinho de imprecisão, tudo bem. Então o meu esquadro de trabalho rápido é esse aqui. Se eu quiser fazer uma maquete precisa, né, com um excelente acabamento e tal, eu não vou usar o esquadro para cortar, o esquadro que pode estar torto, eu vou usar a régua metálica. A minha régua metálica que não está aqui, não estou achando ela, alguém pegou. Bom, não sei onde é que tá. Ah, tá aqui. A minha régua metálica, que eu tô com uma régua metálica grande aqui, eu não sei onde é que tá a minha pequena, mas eu gostaria de estar apresentando para vocês uma de 15 centímetros que eu tenho, que também é a mesma coisa, para cortar material pequeno é super bom, tá? Essa aqui é de 31, na verdade, e longa, né? Além disso, fiz até uma proposta para vocês de usar alfinete como uma alternativa para cola. Então, para esse tipo de maquete é muito útil, muito pertinente, eu vou mostrar em seguida. Esse tipo de estojinho é bom, ainda que os alfinetes que venham nesse estojo sejam finos e longos. Talvez bom para quem vai costurar, mas para nós, se eles pudessem ser um pouquinho mais curtos, seria mais legal, e um pouquinho mais grossos. Tá? Tem uma numeração de alfinete, o número 29, acho que é o que eu mais gostava, mas vocês deem uma sentida aí, não tem também, não faz grande diferença. Tá? E outra coisa que é legal é o Durex. Esse suporte aqui de Durex é legal, porque você pode usando uma mão só, você já corta ele, não precisa pegar ele com as duas, né? Então é mais rápido. Você pode usar uma mão para segurar a maquete, outra para tirar o Durex. Né? E o Durex vai ajudar a gente também a colar ali provisoriamente, não precisa usar cola, não precisa esperar o tempo da cola. Tá? Claro que, eventualmente, uma Super Bonder pode ajudar a construir uma maquete mais rápida, tá? Sendo que ela não vai ser desmontável. E aí a minha recomendação é que vocês usem essa Super Bonder Flex, que ela é gel. Tá? Então ela não é uma Bonder que se espalha facilmente, ela é meio gosmentinha assim. Então você dá um pingo, o pingo fica ali. Tá? Então assim, 2 gramas é muito pouco, é caro proporcionalmente para a quantidade. Então existem assim, tubos maiores que proporcionalmente vale a pena, assim, em termos de custo-benefício. Agora, se for para fazer uma maquetinha pequena, talvez isso aqui seja o suficiente. Tá? Bom, então materiais, eu acho que é importante que eles sejam rápidos, tá? E aí o material de trabalho que eu vou propor a vocês é o famoso papelão corrugado. Tá? O papelão corrugado que eu tenho trabalhado é todo reciclado. Tá? Então, meu filho ganhou algum presente aí de vindo ao mundo, ele é bebê, então ele ganhou um presente, eu tirei aqui um monte de papelão corrugado, branco de um lado,
Bom, esse aqui é branco dos dois lados, eu tenho outros que são brancos de um lado só. Tá? Esse aqui é bem fininho, então ele é bom para essa escala. Tá? Agora, esses papelões eles têm um detalhe. Tá? Eu vou pegar um outro que é mais grosso que vocês vão conseguir enxergar melhor. Se eu pegar essa face aqui do papelão, esse topo aqui, eu vou ver que dá para ver as ondulações do papelão corrugado. Tá? Esse topo aqui, ó, ele amassa, tá? Porque eu estou vendo a onda de lado. Né? O papelão corrugado, na verdade, é um papel ondulado revestido por outros dois papéis lisos. Tá? Então, é material de caixa de papelão. Assim, tá? Dá para reciclar, pegar no supermercado, banca de revista. Qual é a dificuldade desse tipo de configuração aqui? É que se a gente for usar o alfinete para furar, furar ele nesse sentido aqui, ó, é fácil, o alfinete fica, tá? Perfeito. Agora, se eu furar ele nesse sentido, ó, o alfinete não fica. Eu tenho que inclinar o alfinete para ele ir atravessando as ondas do papelão e aí sim ele fica fixo, tá? Então, essa é uma dificuldade, e a outra é que essa lateral aqui, que a gente pega o lado da onda, ela amassa. Tá? Então, a minha recomendação é que vocês façam isso aqui. Ó. Cortem o papelão na diagonal, isso implica num pouco de perda de material, tá? Mas cortando na diagonal, não precisa ter nenhum ângulo específico, vocês conseguem ter onda chegando de topo nessa face e nessa face. Quer dizer, chegando no topo. Topo é como a gente chama a face correspondente à espessura do papel. Então, isso aqui é o topo do papel. Tá? Isso aqui também é topo do papel. Tá? Então, as ondas chegam no topo, mas não de lado, elas chegam na diagonal. Então, você consegue furar reto aqui, ó, atravessando as ondas, certo? E o papelão o alfinete fica rígido dentro do papelão. Tá? Mesma coisa para outra direção, para o outro topo. Tá? Bom, então a recomendação é usar esse material porque ele é fácil de cortar. Tá? E aí eu vou fazer uma recomendação para vocês sobre como cortar. Tá? Vocês aprenderam lá em CFA1, provavelmente, a cortar primeiro fazendo o desenho, né? E depois cortando com estilete, quer dizer, fazendo uma espécie de planejamento do corte. Tá? Eu acho que faz sentido fazer dessa maneira, tá? Mas é uma técnica, uma maneira de fazer. Ó, meu bisturi já está cego. Vou pegar um estilete, tá? Vou ter o cuidado de cortar em cima da linha da traçada, certo? Então, agora, essa ideia do planejamento do corte, eu acho que ele faz sentido, mas eu vou propor a vocês outra técnica, tá? Que é usar o próprio esquadro para cortar. Tá? Eu vou tentar fazer uma placa paralela aqui, de maneira bem direta. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar 10 e vou pegar 10, ele não está super preciso, mas tudo bem. Nossa, gente, estou precisando de óculos. E aí vou cortar aqui uma faixa que seja menor do que o meu papelão corrugado. Não estou dizendo para vocês usarem essas medidas não, tá? É só para eu poder fazer uma faixinha mais simples aqui. E eu não sei se vocês estão notando, eu estou até passando 2 vezes aqui, mas se eu for cortar a minha lâmina de estilete, que eu acabei de fazer isso, ele vai eu acho que com uma vez só, meu estilete já corta o papelão. Tá? Então é um corte muito mais rápido. Tá? Um corte muito mais fácil de realizar e de obter uma maquete rápida. Tá? E aí o que eu estava comentando com vocês é que eu ia usar uma técnica de corte que envolve, como a gente vai ver aqui, que envolve pegar o próprio esquadro para cortar. Tá? Fazendo aquilo que foi
indicado que nunca deveria ser feito. Mas, claro, esse, como eu falei, é um esquadro de sacrifício. Se eu danificar ele, não tem tanto problema. Tá? E notem que eu estou usando um esquadro para bater aqui o outro. Tá? Para que isso funcione, esse meu esquadro aqui, que está servindo de guia, tá? Ele é um esquadro... Ele tem que ser um esquadro mais espesso, mais grosso do que o papel que eu estou cortando. Tá? Isso serve porque o meu papel é muito fino. Tá? Mas se eu estivesse usando esse papel aqui, que tem uma espessura de acho que ele tem 3 milímetros, já não dá certo. Ele já passa aqui. Tá? Aí eu tenho que usar alguma outra solução. Tá? Uma solução possível é você colar aqui com dupla face uma tirinha de Paraná em cada face do esquadro. A Aline, professora de GD, tem uns esquadros assim, ela gosta de fazer maquete com essa técnica, eu assim, compartilho com ela essa vontade de fazer maquete rápida. E aí, assim, os esquadros que ela tem, eles são mais espessos, e aí você consegue bater nesse topo aqui, né? Então ele fica servindo como guia, tá? Mas eu vou usar o papelzinho branco, então não tem problema. Eu vou fazer pegar uma medida aqui, botar 3,5, tá? E o que eu vou tentar produzir agora? Vou tentar produzir uma série de fitas, tá? 3,5 metros e meio na escala 1/200. Por que 3,5 metros? Alguém suspeita por que essa medida? Ninguém tem nenhuma suspeita de por que 3,5 metros? Três metros e meio pode ser uma boa altura de volume. Que tamanho que vocês fizeram a Casa Pátio lá em CFA1? Por quê? Por que a Casa Pátio era 3,5? Você consegue ter um pé direito interno de 3 metros e mais uma altura de cobertura de 50 centímetros. E com isso você consegue ter um espaço aí de 50 centímetros para estrutura, laje, vigas e tal, né? E ter um pé direito alto interno, que é agradável. Então é um número redondo que a gente usa lá. Não precisa ser isso, vocês já viram, né? Tem pé direito de 2,80, de 2,40, de 3 e pouco nos projetos que vocês analisaram. Então a altura da parede aqui é um pouco eletiva, mas eu estou usando mesmo a altura de CFA1. Então, só para ficar um pouco assim dentro do mesmo parâmetro, tá? Então eu já estou indicando aqui, ó, que a gente está cortando paredes. Tá? São fitas, várias fitas de parede. Eu estou fazendo elas curtinhas porque eu estou com o esquadro curto. Talvez fosse mais legal até fazer elas mais longas para ter mais possibilidades de ação aqui, certo? Mas eu estou fazendo paredes que na escala 1/200 tem 3,5 metros de altura, né? E 20 metros de extensão, certo? Então essas paredinhas aqui vão me ajudar a conceber uma maquete rápida. Tá? E eu vou fazer vários, vou fazer uma coleção de paredes. E aí eu estou trabalhando com um pavimento só. Eu poderia também fazer paredes de 2 pavimentos, talvez. Poderia fazer paredes de um pouquinho mais alto, que nem a gente viu na Casa Kaufmann, né? Que a Mariana e o Davi chamaram a atenção para o fato de ter diferentes alturas, né? Paredes de várias alturas. Então cada volume tem uma altura um pouquinho diferente. Portanto, uma maneira de você criar uma certa diversidade, aí seria, nesse caso, não faria só de 3,5, faria de 4, faria de 2,5, faria de 3, não sei. Poderia pensar nisso também, mas, enfim, estou usando aqui um parâmetro para fazer uma casa de um pavimento. Tá? Então eu tenho várias paredes aqui. Né? E agora eu já começo a pensar, assim, como que eu posso configurar o meu edifício. Eu posso começar a compor ele, né, através de formas partindo de retângulos aqui. Claro que eu vou fazendo ele direto aqui sem desenho antes. Eu não sei se vale a pena fazer direto sem desenho. Eu poderia fazer um desenho antes
e evoluir para uma maquete. Entendeu? Começar pelo croquis e evoluir para uma maquete de papelão corrugado, né, podendo experimentar a tridimensionalidade de um projeto que eu comecei experimentando ele lá no meu croquis. Né? Então, eu não sei, eu vou, quem sabe, vamos testar isso, tá? Eu vou pegar aqui, ó, pegar essa linha, vou pegar outro desenho, não para 200. Só um segundo, onde é que ele tá? Tá aqui. Vou pegar esse desenho para 200 e vou fazer um edifício triangular aqui. Tá? Eu vou pegar a medida X aqui, não sei quantos metros é, não contei, né? Mas eu vou pegar essa linha e vou estender ela. Infelizmente, a impressão cinza está muito fraco. Acho que tem que corrigir isso para vocês. Hein? O cinza está muito fraquinho. Vou começar no edifício triangular aqui, tá? Vamos ver o que dá. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou transferir a forma desse edifício. Vou pegar, tentar fazer ele meio na diagonal aqui para preservar aquela coisa da ondulação chegando. Vou transferir a forma dessa base triangular para o papel de baixo. E aí como é que eu vou fazer isso? Ih, tá muito estourada a luz aqui, né? Vamos ver. Deixa eu tentar fechar um pouco a janela aqui. Tá. Como é que eu vou fazer essa transferência do desenho? Eu vou pegar um alfinete e vou botar nesse vértice aqui. Botar um alfinete nesse vértice aqui. Outro nesse vértice aqui. Tá? E pronto, já são 3 pontos. A partir desses 3 pontos eu consigo traçar o meu triângulo. E o meu triângulo agora, né, só com esses 3 pontos e a régua de corte, eu já consigo pegar ele aqui. Só para não perder a linha. Ih, cara, fiz no lugar errado. Vamos de novo. Então, assim, esse desenho que eu estou fazendo aqui, essa forma que eu estou cortando, né, é a forma do edifício em planta. Tá? É o volume do edifício. Assim, a projeção desse volume em planta. Então, quando eu estiver fazendo uma maquete desse volume, né, que vai estar exatamente nessa posição aqui, ó, tá? Assim, aproveitando a área mais próxima da lagoa que puder e mais afastada da rua, tá? Quando eu estiver fazendo esse volume aqui, através da maquete, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter 2 dessa, pelo menos, porque eu preciso usar isso aqui como chão e depois como cobertura, né? Então eu vou usar, olha só, tudo isso que eu tô, é tudo desculpa, tá? Pra gente poder fazer, para eu poder falar para vocês de técnica de maquete, tá? Então, outra técnica aqui, eu vou usar a própria forma cortada para cortar de baixo. Tá? Eu estou fazendo isso com muito cuidado para não cortar as duas ao mesmo tempo, por isso que eu estou passando ela devagarinho. Tá? Eu poderia estar usando uma régua, mas o meu objetivo aqui é fazer rápido. Tá? Então, tudo isso para mostrar assim, como é que uma maquete croquisada, uma maquete experimental, de exploração, pode acontecer. Tá? Então, aqui eu já tenho as duas formas, ó, teto e chão, e aí eu vou usar as minhas paredes, né, para unir essas duas formas e vou explorar a geometria dessas formas aqui. Tá? E aí, como eu quero um bom acabamento na maquete, eu não vou fazer isso aqui, ó. Não vou botar, deixa eu fazer para vocês aqui, o teto acima da parede, ao contrário, eu vou deixar o teto escondido atrás da parede,
certo? A menos, é claro, que eu queira ver o teto acima da parede, se eu tenho algum motivo para enxergar ele por fora aqui. O que é possível também, tá? A gente falou da Casa Kaufmann, a Casa Kaufmann tem isso, a cobertura ultrapassa as paredes, né? Ela é mais alta que as paredes e às vezes ela até passa para fora das paredes, né? A estratégia neoplástica, digamos assim, preconiza uma espécie de percepção dos planos como independentes, né? Mas aqui eu vou fazer um volume bem fechadinho, com uma aresta lá, e ele vai esconder o teto, né? Então eu vou começar por aqui. E aí, ó, para que servem os alfinetes, tá? Que eu mostrei antes? Para fazer essa fixação aqui. Ao invés de usar cola, tá? Eu venho aqui. Estou usando um papel muito fino, então eu espero que dê certo. Papel fino com o olho meio falhando já não é a melhor coisa, mas vamos lá. Então eu vou usar, ao invés de usar cola, eu vou usar o alfinete para fixar. Certo? Com isso eu consigo não esperar mais, já posso começar a próxima operação, porque já tá fixo. Entendeu? Não preciso ficar esperando. Tá? E o que eu quero fazer agora? Eu quero dobrar essa forma aqui, ó, essa parede, eu quero dobrar nessa esquina aqui. Então, como o papelão corrugado é um material bem mole, né, então vai ser uma maquete que não vai durar muito, mas ela vai poder ser rápida. O que eu estou fazendo? Eu estou marcando, estou vincando o papelão corrugado com o estilete, e olha só, eu estou usando essa parte aqui, ó, não é a parte da lâmina. Tá? Eu vinquei ele, e agora eu consigo, ó, dobrar. Tá? E eu consigo dobrar, vou botar um outro alfinete aqui, né? E aí pronto, já começou a configurar o volume. Tá? Eu vou ter que botar ele um pouco inclinado, porque no meu corte triangular aqui, essa coisa do topo chegando na borda aqui, não, tive que botar ele um pouco inclinado. Esse aqui eu também vou botar um pouco inclinado, porque está prestes a furar o meu dedo lá. Tá? E aí pronto, ó, comecei a configurar um volume aqui. Né? E agora eu vou pegar a parte de baixo e vou fazer a mesma coisa. Né? Então com isso, eu consigo construir uma maquete relativamente rápida. Né? E o que é bom em relação a essa técnica aqui, além disso, né, de ser rápida? Eu consigo mudar. Se eu quiser desistir da parede nessa posição, nessa forma, tá? Quiser deslocar ela para outro lugar, quiser tirar, é só tirar o alfinete e a parede sai daqui. Então ela é provisória, a maquete é montável e desmontável, certo? E então é isso mais ou menos que eu queria mostrar para vocês, assim, essas técnicas de operação com o modelo que são distintas do modelo bem acabado e modelo que vocês experimentaram lá em CFA1, que foi ótimo, né, vocês terem feito aquilo tudo, né, mas agora a gente está ampliando aí as possibilidades de trabalho. Tá? Não são as únicas maneiras de fazer maquete rápida, né? E eu acho que, assim, eu super acho que vocês podem se beneficiar de explorações, de invenções, de outras maneiras de trabalhar com a maquete ainda, além dessa. Tá? Mas eu acho que é uma super vantagem explorar dessa maneira. Tá? Eu lembro a vocês que a gente cortou paredes em 3,5 metros, então se eu quiser fazer parede interna, eu preciso cortar com uma altura menor, descontando 2 espessuras de papelão corrugado. Tá? E aí claro que cabe a vocês fazer esse tipo de cálculo aqui, quanto que fica a parede interna. Você pode botar uma ou outra parede, dividir 2 grandes setores. Não é para fazer detalhes, eu repito, tá? Mas dá para a gente imaginar maneiras de trabalhar. Assim, a partir do que vocês já sabem, o desconto das espessuras, etc. Eu vou pegar um outro material que eu esqueci de apresentar no início, um outro instrumento que é muito bom, que é a tesoura. Onde é que está minha tesoura? Vou pegar a tesoura infantil da minha filha. Então, o papelão corrugado também tem essa vantagem, ele é mole. Ele aguenta
que a gente use a tesoura sem danificar ela, né? Então, se eu quiser fazer, eu vou botar uma parede mais curta aqui nessa ponta, né? E vou tentar fixá-la por aqui. Ó, é meio provisório, então ó, o alfinete ficou muito para fora aqui, está atravessando já. Eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar a fita Durex, vou fixar aqui com uma mão o meu alfinete, vou usar aqui o meu estojo Durex, não precisa ser feito dessa maneira, mas enfim. Aqui eu estou usando a fita Durex, aí pronto, tá? Ela é transparente, invisível. Então o Durex também é uma boa maneira da gente fazer uma maquete digamos assim, colada provisoriamente. Só que, claro, se eu quiser descolar o Durex, ele vai começar talvez a danificar o meu papelão, meu revestimento. E também, dependendo do ângulo que eu tirar a foto, não sei se dá para ver aqui, vocês vão conseguir ver. Às vezes ele aparece refletido aqui, assim, tá? Então, uma pequena consequência do uso do Durex na maquete, né? E aí eu posso seguir brincando, né? Essa coisa da parede, se a espessura inteira da altura já favorece a ideia de que as aberturas talvez possam ser pensadas não como perfurações do plano, mas como intervalos entre planos, o que talvez aponte para essa coisa que eu acabei de insinuar, assim, que a maquete neoplástica, né, a estratégia neoplástica é muito amiga da concepção através de maquetes. Você compor através de planos leva, assim, facilita o uso da estratégia neoplástica. E depois, assim, tendo sido a maquete feita em papelão branco, assim, eu tinha papelão branco, tá, gente? Vocês vão ter papelão craft, eu também tenho craft aqui, papelão, né, branco de um lado, craft do outro. Nada impede, se vocês quiserem trabalhar com branco para a maquete ficar mais bonitinha e ver a luz dentro, vocês conseguem colar um papel sulfite em cima e pronto, tá? É uma maneira, né? Mas aí tem que esperar colar. E se quiser podem fazer a maquete toda com esse papelão normal, também não tem problema, tá? É porque por acaso eu peguei um que era branco dos dois lados. E aí, claro, como a gente está trabalhando com maquete, a gente pode vir aqui em cima e começar a croquisar em cima da maquete, né? Eu posso botar um Zezinho aqui para a gente ver o tamanho de uma pessoa na escala 1:200, né? Posso pensar na possibilidade de fazer, de repente, uma janela alta aqui, né? E aí, talvez, dependendo se ela for bem feitinha, essa maquete eu consigo até cortar sem necessariamente desfazer a minha composição, a minha maquete. Eu vou tentar fazer isso aqui. Não sei se está dando muito certo, mas vamos lá. Já é alguma aqui está quase lá. Então, assim, são possibilidades de operação de modelo que é muito legal assim, da gente poder fazer com o modelo físico. Tá? O modelo digital permite fazer coisas parecidas também, eu sei, certo? Mas aqui a gente tem algumas vantagens legais, quer dizer, eu consigo brincar, né, de aproximar a câmera do celular, talvez olhar lá para dentro, né, talvez ver o comportamento da luz, né, consigo imaginar o ponto de vista de quem entra na casa, certo? E uma imagem como essa, especialmente se eu tirar uma foto dessas aqui assim, ou olhar para ela contra o jardim, contra o céu, né, eu vou ver uma ambiência arquitetônica muito mais verossímil, muito mais realista e acreditável do que eu vejo lá num render de SketchUp que pode ser bem vagabundo, assim, tá? Então, uma coisa legal assim da maquete física, né, é que a gente consegue, ela serve como um instrumento da imaginação muito mais potente, tá? Talvez para finalizar, a ideia do alfinete como um elemento da estrutura pode ser legal, né? Então, se eu pegar aqui
o meu, o meu modelo, ele tem 24 metros, então, não sei, eu posso pegar aqui de 4 em 4, talvez. E com um certo ritmo eu posso lá inserir nele elementos da estrutura. Tá? Está chegando no fim da aula, eu vou botar meus elementos de estrutura nessa posição. Eu precisaria talvez de um alicate de corte para conseguir cortar todos esses alfinetes, e aí vem aquela recomendação assim de não detonar o alicate de cutícula que tive que encontrar em casa, mas não deixa de ser uma saída para furar, para cortar os elementos da estrutura. Né? E se a gente fizer como alternativa, poderia usar palito de dente, né? E aí é mais fácil de cortar palito de dente e colar aqui, aí precisa realmente de cola, por isso que o alfinete às vezes é uma alternativa. Deixa eu pegar o meu alicate e tentar cortar ele. Ih, eu tô sem meu alicate aqui. Ver se eu consigo fazer um improviso aqui. Não consegui, não. Fala, Roger. Pode. O clips aquela varetinha que eu mencionei para vocês, que é uma varetinha de vela, né, de aniversário, que é só raspar, eu consigo raspar facilmente. Sabe aquela velinha de que faz faísca, né? Eu mostrei isso para Mariana e pro Davi uma vez. A gente pode testar. Eu só, assim, a gente não escapa de fazer o corte dela. Então, aqui eu fiz um vinco, talvez seja o suficiente, não vai dar. Ih, gente, estou sem meu alicate aqui, o que aconteceu com ele? Não tem como fazer o corte aqui, mas enfim, fica como registro, assim, que com o alicate a gente consegue usar o próprio alfinete como pilar, e aí, claro, é um pilar bem fino, né, bem delgado, não sei se necessariamente é o que vocês querem fazer, tá? Como alternativa, eu acho muito válido, assim, e a gente pode usar partes do modelo feito em papel Paraná, tá? E o papel Paraná, ele resiste um pouco mais, assim, se eu quiser cortar um pedaço pequeno, né? E pode resolver ser uma solução para essa questão do material, né? De um elemento pequeno, de um elemento linear delgado, que é um pilar, uma viga, né? Um apoio pontual, pode ser resolvido através do papel Paraná. Eu tenho aqui uma coisa legal, que é um outro elemento, que é um palito de fósforo. Minha mãe uma vez comprou uma caixa de palito de fósforo que nenhum tinha pólvora. Tipo, erro do controle de qualidade. Aí eu ganhei como material de maquete. Então tem esses palitos quadrados aqui sem... Né? Mas assim, basta cortar a pólvora do palito de fósforo. Tá? E aí uma recomendação, quando for cortar a madeira, não sei se vocês estão vendo aqui, eu estou usando o bisturi, porque ele é inclinado, então ele é melhor para cortar, eu consigo, né, assim, fazer esse tipo de movimento aqui. Mas eu posso também usar o estilete, né, e aí vale a pena, eu estou dando uma giradinha nele aqui, eu vou gastando, né, a madeira e depois eu aperto. Porque se eu vier e fizer isso aqui, ó, vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Se eu fizer isso aqui, a chance de eu quebrar o palito é maior. Tá? Então é melhor eu cortar ele como se fosse uma guilhotina, assim, pá.
né? E aí pronto, tem um palito de fósforo aqui cortado, claro que tanto no caso do palito de fósforo quanto no caso do Paraná, eu tenho que ou colar ele, né? Ou manter ele, no caso ele está funcionando aqui, porque ele está um pouquinho maior, então ele está pressionado entre as paredes, né? Mas assim, é bacana, né? Então a gente já consegue ver aqui, ó, sabe? Deixa eu ter uma composiçãozinha, assim, né? Legal, assim, já de maquete, né? E isso aqui, gente, é o edifício, certo? O edifício pensado como um objeto que não está no lugar ainda, tá? E aí a minha recomendação para todos vocês é que vocês cortem o terreno fisicamente. Eu cortei aqui um papelão corrugado, tá? Também reciclado, de embalagem, né? E aí eu venho aqui e posiciono o meu edifício no terreno. A implantação que eu estava testando era essa, tá? Assim, uma implantação bem meio óbvia, né? Com esse bico aqui que é muito ruim de usar, né? Um espaço muito pontudo, mas se eu uso ele como um espaço de entrada aqui, ó, pode ser legal, né? Ele não é um recinto, ele só pode ser um espaço de ingresso, assim, interessante, né? E aí o espaço da casa, portanto, né, poderia ser pensado como existindo daqui para cá, né? Posso fazer um espaço de circulação, compartimento 1, compartimento 2, e aqui um espaço mais amplo. Não sei, estou pensando um pouco alto aqui, em termos das possibilidades compositivas desse partido aqui que eu inventei meio no improviso. E aí, se eu tenho esse terreno aqui, né, como algo físico, eu consigo fazer uma coisa muito bacana, que é, não sei, botar umas árvores aqui, né? Botar botar os alfinetes, botar a, a mata ciliar aqui e começar a criar um pouco da ambiência do lugar dentro num papelão para que eu consiga acreditar nele como sendo o meu terreno lá em Ibiraquera. Tá? Eu vou, assim, só para seguir a brincadeira, eu vou seguir com essa confecção desse terreno aqui, agora no vídeo, tá? Depois eu vou editar e cortar lá fora, esse último papo aqui fora, mas eu vou seguir com essa confecção do terreno, mostrando para vocês algumas alternativas de produção de árvore, usando alfinete e bucha vegetal, né? E também talvez palito. Então eu recomendo que vocês vejam, eu vou tentar subir esse vídeo e deixar ele pendurado aí. Recomendo que vocês vejam o finalzinho dele. A gente já chegou no tempo final de aula, tá? E eu peço a vocês então que na próxima aula tragam cada dupla 4 propostas de projeto, diferentes posturas em relação ao problema de projeto são válidas. Repetir a mesma postura com diferentes configurações também é válido, né? E sempre focando em partidos simples, partidos fortes em termos de organização formal, né? Representados por diversos pontos de vista. Podem ser só croquis? Até podem, mas aí tem que ser fartos de desenhos. Pode ser um pouco croquis, um pouco maquete? Pode também, é bacana, o que eu mais recomendo. Pode ser só maquete? Até pode, né? Mas aí talvez seria legal, sei lá, tirar foto, né? De dentro, de cima, olhando desde a praia, olhando desde a estrada, olhando, ver se eu consigo produzir esse ponto de vista aqui, desde o lugar de ingresso, né? Várias fotos para a gente poder entender, né, os diversos pontos de vista e eventualmente até, né, em algum momento talvez desenhando em cima, como eu fiz aqui, em cima do próprio modelo para pensar algumas possibilidades de organização, por exemplo, de presença da estrutura, né? Ou eventualmente algum tipo muito básico de setorização em termos de espaço-uso, dizendo, setor íntimo para cá, setor social para cá, acabou, entendeu? Serviços aqui, né? Ou serviços e servidores, né? Pode ser esse tipo de setorização bem esquemática, pode estar presente já, e nada impede que vocês usem, né, o próprio lápis para poder exemplificar
esse tipo de solução do projeto de vocês, tá? É isso, gente. Alguma pergunta em relação à próxima aula? Pode falar. Tô te ouvindo, sim. Quatro maquetes. Assim, cada um de vocês pode fazer duas. Eu mostrei aqui uma maquete rápida, feita em, sei lá, 20 minutos, mais ou menos. Né? Hoje de manhã eu fiz outra, também usando essa coisa desse ângulo, só que aqui a parede escorrega por fora. Ó. A cobertura tá aqui. Antes de fazer essa, eu tinha feito outra ainda. Não me lembro onde é que tá. Acho que eu desmontei ela para fazer essa aqui. Né, e sempre pensando nas possibilidades, não sei, até de manipulação da forma do projeto através, sabe, da dobradura do papelão corrugado. Então, assim, às vezes pode assustar essa coisa de fazer 4 maquetes, pode parecer demais, tá? Eu super entendo que possa parecer demais, mas é um pouco também um incentivo a vocês gerarem ideias de projetos sem encucarem demais, sabe? Sem se preocuparem muito com todas as consequências. Então, sabe, esse partido que eu fiz aqui, eu não sei onde é que ele vai dar, entendeu? Pode ser que ele, sabe, dentro das minhas opções de projeto, pode ser que ele não vá a lugar nenhum, pode ser que ele se torne o partido mais legal de todos, conforme eu for experimentando no processo de projeto. Então, assim, eu já tive, assim, nesse primeiro dia de aula, diversas respostas de estudantes. Assim, uma delas, que não é incomum, é assim, só consegui fazer uma. Né? Outra, eu consegui fazer 3, e as 3 são variações da mesma. Né? Aí você tem todos 3 edifícios pátio, com um pátio no meio, só que um tem uma pequena variação em relação ao outro. Né? Então, assim, é claro que essas são respostas compreensível. Às vezes você tem um travamento criativo aí, porque não sabe muito mais para onde ir. Assim. Então, beleza, acontece, tá? Mas é bacana quando a gente tem, assim, sei lá, 4 propostas diferentes. Você vê que o estudante pensou, fez um esforço de pensar em alternativas. Consciente, um esforço consciente. Então, eu disse, bom, agora eu já fiz o edifício horizontal, espalhado no terreno, tal. Agora eu vou tentar um outro tipo, vou fazer a torre. Aí agora eu vou tentar um outro tipo, o pátio. Agora eu vou tentar outro tipo, imitando a casa e aldeia na serra, com duas lajes paralelas, afastadas no terreno. Em Piloti, não, tipo na Casa Farnsworth, que é só, lá, que a gente apelidou de palafita, né? A Yasmin chamou de palafita. Ela só se afasta do terreno para lidar com a umidade. Duas lajes paralelas, ótimo. Entendeu? Aí precisa de um quarto. Diz aí, qual projeto você gostaria de imitar? Entendeu? Então, é um pouco isso, assim, sabe? Explorando possibilidades. Aqui, ó, fiz outro agora. Né? Você tem essas paredes aqui ao redor que separam o edifício do espaço público. Aqui tem uma espécie de pátio resguardado. Então, pode ser uma área aberta, protegida do espaço público, mais aberta para, né, para vista, para lagoa. Não sei, dá para pensar num espaço legal assim? Aprender com a casa em Muratsalo, que tem uma espécie de pátio a céu aberto, né? Assim, um recinto a céu aberto, um pátio não enclausurado, não fechado. De repente pode ter uma lareira aqui. De repente você pode ter uma churrasqueira aqui na ponta e fazer churrasco aqui. De repente a gente pode usar um outro material aqui em cima. Não sei, sabe? Então isso vira um outro partido possível, sabe? A fachada lateral dele aqui. Né? Então, assim, deu pra sacar um pouco? Olha, ele coube bem direitinho no terreno, sem querer. Vamos fazer assim, né? Melhor. Deu pra entender um pouco, assim, que isso pode ser rápido? Né?
e dentro daquela brincadeira, assim, isso aqui pode virar uma torre. Eu achei meio exagerado para virar torre isso, mas não sei, isso aqui pode virar uma torre. Não sei, talvez até possa, né, brincar disso, assim. Brincar de manipular o edifício em diferentes posições. Sabe? Um edifício que você sobe uma escadaria, lá de cima você vê de longe, não sei. Tá? Então é um pouco essa a, a brincadeira de CFA2, assim, é explorar a manipulação de forma. Eu acho 4. Quer saber? Sinceramente, eu acho 4 é pouco para meu, para meu gosto de projetar. Eu, se eu fosse estudante, eu tentaria fazer mais, porque é divertido, a parte mais legal do semestre. Então, assim, eu também já tive vários estudantes que trouxeram várias ideias, assim, muito bacana, assim, a gente brincar. Aí a gente escolhe uma só, junta duas e tal. Vocês podem ajudar, dar ideia dos colegas, roubar a ideia do colega, tudo isso vale, tá? Então é um pouco exploração aí, brincadeira até a próxima segunda, tá? Sendo que a gente vai começar na segunda, ver todas as ideias e vai terminar só na outra quinta. Então, assim, quem começar antes, trouxer ideias legais, a gente vai falar na segunda e vai ter mais tempo para trabalhar. Por outro lado, quem puder ser visto só na quinta, vai poder se aproveitar das ideias dos colegas, já vai poder, né, aprumar a coisa melhor. Então a gente vai começar. Todo mundo é para trazer para a próxima aula, tá? Mas eu não sei se a gente vai conseguir ver todos. É basicamente isso que eu quero dizer. Tá bom? Tá. Gente, assim, é isso. Eu dou como encerrada a aula. Quem quiser ir, tiver aula e tal, pode partir, tá? Não tem problema. Mas eu me proponho a responder perguntas aqui específicas de quem tiver, tá? Além do João, mais alguém tem? Tá. Quem foi eu? Assim? Tá, Bianca. Depois da Bianca, quem? Yasmin dos Santos. Tá. Beleza. Fala, João. Eu vou postar para vocês. Eu vou olhar de novo os vídeos e tentar dar um retorno para vocês, além de dar só a nota. Tá? Dizendo, olha, aqui foi legal, aqui podia ter tal coisa e tal. Mas não se preocupem muito com isso não, tá? Vai chegar, acho que até o final da semana, final, meio da próxima semana, assim, acho que eu consigo ver, tá? Legal. Bianca, então, eu faria assim, boa pergunta, eu faria assim, ó, eu faria uma reunião, é, cada, eu, pe- se eu tivesse uma dupla, eu proporia a seguinte maneira de trabalho, assim. Eu pensaria um pouco sozinho, tá? Ideias, talvez alguns croquis, talvez assim só uma coisa de levantamento de valores, assim, ou de seleção de referências, do tipo, olha, vi uma casa muito maneira aqui, que tem uma situação tal, eu gostei dessa sensação desse pátio aqui. Eu coletaria algumas coisas e levaria para uma conversa com a dupla, tá? E eu tentaria com a dupla, talvez até usando o Miro, produzir essa. Eu tinha uma professora, a Beatriz, que chamava. A Beatriz do parente da Yasmin. A Beatriz dos Santos de Oliveira. Chamava, disse, usina de ideias, precisamos de uma usina de ideias, produção de ideias. Então é mais ou menos o que na publicidade a galera gosta de chamar de brainstorming, né? É, então, a tempestade de mental, assim, mas no bom sentido, né? Um toró de ideias, assim. Então você vai, quem sabe faz a torre, não, quem sabe faz o edifício muro, igual a casa 1413, não, pô, eu vi uma outra casa do mesmo arquiteto que é de outra configuração, pô, eu vi eu não sei, eu olhei lá, andei pelo Street View naquele lugar e vi. Tem muita casa com telhado, eu acho que tem que ter telhado, porque tem a ver com o lugar e tal. Aí o outro pode dizer assim, não, eu acho que
Ali tem uma paisagem que se a casa aparecer como torre, pode ser bonita, porque ela pode ser vista desde o outro lado da praia, como uma espécie de farol. Sei, entendeu? Vocês podem trazer ideias, botar na roda. E às vezes nesse processo você consegue listar assim 10 entradas para o projeto. Não tô de brincadeira não, assim, sabe? É uma torre, sabe? É um edifício pátio. Esses tipos eles são bons às vezes, né? O edifício como parede, o edifício separado em dois. Eu gostaria que o trabalho tivesse numa posição e a casa na outra. Então, sabe? O espaço entre eles pode ser ativado pela presença dos dois volumes, mas não tem nada construído ali. Não sei, você pode jogar muitas ideias no ar, assim, né? E aí entre vocês podem definir quais as que cada um quer desenvolver, entendeu? Não, então eu pego essas duas, você pega as outras e a gente vai. Porque se for feito dessa maneira, um contribui na ideia do outro, fica mais coletivo, sabe? Fica mais compartilhado. O que eu não gostaria, assim, que eu acho que não é legal, assim, fizer assim, ó, você faz as suas, eu faço as minhas e a gente se encontra no dia da aula. E aí fica aqui assim, vai ser a dela ou a minha que vai ser desenvolvida? Puta, aí não é legal, né? Assim, mas, e até, tudo bem, se isso por acaso acontecer também não é problema. A gente já fez muito trabalho, assim, no grupo de pesquisa do Lamo, lá que eu trabalho, a galera, eu fiz trabalho assim, eu fiz trabalho com 4 alunas, eu junto, fazendo projeto, cada um apresentou uma proposta, eu apresentei uma, escolheram a da aluna, não a minha. E aí a gente pegou a proposta dela e todo mundo desenvolveu, entendeu? E a contribuição ficou no desenvolvimento, no aprimoramento, no detalhe, nas cores, sabe? Mas o pontapé inicial é de quem? Ah, é dela. Então tá, agora vai todo mundo atrás dela. É assim que a gente trabalha em equipe muitas vezes, certo? Alguém põe a bola para rolar e depois passa a bola para o outro, entendeu? Vai andando, assim. Então também não tem problema se fizer totalmente separado. Mas eu acho que é mais legal se a gente dialogar mais. Tá? Então minha recomendação é essa, assim, ter um encontro para apontar algumas entradas e aí depois cada uma faz uma maquetinha, uma concepção, é, beleza, para apresentar, entendeu? É, é isso. Daí a segunda e a terceira, né? Assim, a segunda é o desenvolvimento das plantas. Essa primeira entrada, a gente vai começar com essas maquetinhas, tá? Então, uma maquetinha simples. Provavelmente no segundo momento, a gente já vai começar com alguma noção de subdivisão espacial. Então, né, como que organiza o espaço interno, sabe, vai ser isso, vai ser paredes paralelas, você vai ter, sabe, um recinto aqui, outro lá, um espaço de distribuição, qual vai ser? Né? Né, você pode entrar aqui, distribuir para cá, não sei, né? Assim. Quarto 1, quarto 2, trabalho, sala, cozinha, pátio, sei lá, sabe? Você começa. Então a gente vai para isso um pouco, né? Uma muito básica subdivisão e muito importante, estrutura. A estrutura vai entrar no segundo momento. Pode entrar no primeiro já. Né? Como eu fiz aqui, eu já estava fazendo uma estrutura, né? De palitinho aqui, assim. Né? Já estava fazendo eixos aqui, né? De 4 em 4 metros. Né? Então essa estrutura pode estar até já no primeiro momento, mas se não, ela vai entrar no segundo. Né? E aí quando eu falo de estrutura resistente, mas também ela vai precisar da estrutura formal organizada para poder se apresentar. Então estrutura formal, estrutura resistente e subdivisão espacial básica, né? Espaço, forma, estrutura, são os temas de CFA2 mais importantes, acontecendo em resposta a um contexto e a um programa. Forma, espaço e estrutura vão ser definidos agora no início. E aí isso é o que a gente está chamando de as regras do jogo. É como se a configuração formal espacial fosse dominada nessa primeira etapa. Tá? Aí a segunda, você tem razão, é o desenvolvimento das plantas, dos cortes, dos tamanhos, aí entra layout, onde é que está o banheiro e tal. A gente vai começar a desenvolver essa configuração como um projeto de arquitetura propriamente dito. Certo? Mas eu estou controlando muito conscientemente, né, a entrada
por uma coisa que é mais esquemática e que vai obrigatoriamente não conter os detalhes do funcionamento ainda. A gente vai tentar entender forma, espaço e estrutura. Tá? Essa coisa até que eu fiz aqui, quarto 1, quarto 2, eu nem faria, entendeu? Eu deixaria assim, meio apagado, deixaria, não tem nome ainda, mas, sabe, mais subdividido, menos subdividido. Ou às vezes dizer assim, íntimo, social, serviço, sabe? Só desse jeito, assim. E aí olhar para quê? Qualidade do ambiente, altura, proporção do volume, né? Se está bem implantado, olhar para essas coisas antes. Se tem uma organização formal clara, se a estrutura está bem posicionada, se ela vai viabilizar uma compartimentação boa. Tudo isso fica na primeira fase. Aí na segunda, quando vocês forem entrar na planta, no desenvolvimento, vocês vão ver que o edifício vai estar ali, ó, sólido, estruturado, fácil de ser desenvolvido. Porque a arquitetura dele vai estar bem estruturada. Entendeu? E aí você vai encaixar, vai achar lugar para quarto, para planta. Se precisar espichar ele, você vai saber como espichar. Sabe? Você vai conhecer os módulos, você vai conhecer as distâncias, tudo isso porque a forma vai estar dominada. A forma, o espaço e a estrutura vão estar dominados. Então o desenvolvimento funcional vai ser observado com certeza, mas num segundo momento em detalhe. Nesse primeiro momento a gente vai estar pensando, digamos assim, na casca arquitetônica da coisa. Tá? E aí no terceiro momento é desenho técnico. Assim, é fazer bem a escada, fazer bem a fachada, saber desenhar a esquadria. É a parte mais de desenvolvimento da representação do desenho e do modelo. Aí o modelo também vai ganhar mais concretude, a gente vai fazer um modelo interno e tal, para poder olhar para o ambiente. É isso, mais ou menos esse percurso que a gente vai seguir, tá? Sem problema. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Quem é que tinha? Yasmin, né? Pode, mas eu vou mostrar agora, como eu falei, assim, eu vou tentar gravar essa segunda parte da aula, depois que vocês saírem, com uma instrução de como fazer, umas dicas de como fazer a árvore. É, não, é um rascunho tipo isso aqui, ó. Isso aqui pra mim é terreno. Eu não sei, eu tava brincando aqui de botar alfinete aqui, ó. Isso aqui podem ser as árvores, entendeu? Pode ser um pouco. Não precisa nem desenhar na foto. Eu vou. Isso que eu vou dizer pra você, que eu tô dizendo assim, eu vou mostrar agora. Vou tentar mostrar como fazer. Poxa, agora não sei se eu vou conseguir, porque meu filho tá doente. Agora eu já me dei conta que eu tenho que parar aqui. Mas eu vou tentar, tá? Se eu não conseguir, fica a dica assim. Alfinete é uma boa. Alfinete com bucha vegetal é uma boa. Alfinete, vamos ver se funciona aqui, assim, com um, quem é que tinha feito com um papelzinho, assim, pode fazer aqui. Alfinete com papelzinho, assim, de copa, pode ser uma boa. Vou fazer um bem furreco, assim, tá? Tá vendo? Vira uma espécie de copa de árvore, assim. É cortar alguns desses, assim, meio redondinho, meio, sei lá, sabe? Já viram alguma coisa. Então isso aqui pronto, o terreno assim. Então não é que ele tenha vegetação, mas ele não tem a vegetação que nem você falar bonitinha. Não, é meio croquis, entendeu? Como é que a gente faz croquis de maquete? Né? Um pouco assim. A ideia da representação rápida, provisória, exploratória. Entendeu? Podem ser as árvorezinhas. Você faz várias dessas aqui, você já vai ter uma noção da massa de árvores que tem aqui, sabe? E aí se tiver sol, você vai botar a maquete no sol. Isso é uma coisa legal, na hora de fotografar a maquete, levar ela pro sol. Entendeu? Tá vendo? Eu tô pegando o sol da janela aqui, tá vendo? Que tem a sombra aqui, ó. Tá? Se a gente tiver uma massa de vegetação nessa região aqui, ó, assim, uma massa de vegetação, olha ela fazendo sombra no terreno. Né? Então a gente já começa a ver algumas coisas aí, opa,
Essa região aqui, quando o sol estiver baixo, ela vai estar mais sombreada. Talvez eu queira puxar o terreno, o projeto para cá, para ele não pegar muita sombra aqui. Ou talvez não, eu quero sombra nessa área aqui. Eu quero abrir janelas maiores, não se preocupar com o oeste e tal. Enfim, dá para usar essas informações que a presença física das árvores pode dar para a maquete de vocês. Por isso a minha recomendação é sim fazer as árvores, tá? Mas não é bonitinho não, é assim, ó, papelão corrugado, sabe? Eu desenhei o terreno aqui, ó, né, fazendo aquela técnica da marcação de pontos que eu mostrei para vocês, fiz o desenho da poligonal de intervenção aqui, entendeu? Pronto. É meio para ser rápido, entendeu? Então, gente, obrigado. Se tiverem mais dúvidas, por favor, coloquem lá